Alô, devoto, que alegria ter você junto com a gente aqui na TV Pai Eterno, hoje para falar de um tema muito especial, os 130 anos dos missionários redentoristas aqui no estado de Goiás. E essa foi a primeira turma que chegou lá da Alemanha, da Baviera, que vieram para São Paulo e também para Goiás viverem uma linda missão. E eu quero agradecer a você que nos ajuda aqui nesta missão do Pai Eterno, viu? Se você ainda não faz parte da nossa família, ligue agora, 62-3506-9800. 62-3506-9800. Vem junto com a gente fazer parte da nossa família de amor. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho que é realizado aqui no Arquivo da Província de Brasília. Falei certo, né, irmão Vinícius? Exatamente. Esse espaço é o espaço que a congregação cuida para manter viva a nossa memória, né? Então, toda essa parte de documentação que tem a ver com a nossa história, a missão que os redentoristas realizam, nós registramos aqui, conservamos tudo para que essa memória não se perca ao longo do tempo. E o irmão Marcos Vinícius, ele é o arquivista provincial, mas o senhor não trabalha aqui sozinho não, como que é? Não. O arquivista é uma função, a gente diz que é um oficial da cúria da congregação, né? Assim como tem o arquivista geral que cuida do arquivo da congregação no mundo todo, cada unidade tem um arquivista local, né? Que é o arquivista provincial que cuida da documentação, da história da congregação naquela unidade. E é essa a função que eu ocupo, que eu exerço aqui. Mas, juntamente, eu não realizo tudo sozinho, nós temos dois colaboradores que trabalham aqui conosco, né? Um é o senhor Eurípides e a senhora Patrícia. Esses dois ajudam a conservar, a cuidar tanto do acervo fotográfico quanto da documentação com muito zelo e cuidado para que tudo seja conservado de forma adequada, que tenha maior durabilidade e que esteja no seu devido lugar para futuras pesquisas, consultas que a gente necessita fazer. Irmão, a gente vê aqui ó, prateleiras super organizadas, tudo aqui ó, separadinho. O que a gente pode encontrar aqui nessas prateleiras de interessante? Bem, eu acho que o mais interessante aqui nessas prateleiras estão as crônicas das comunidades. Porque o livro Crônica era onde ali cada comunidade tem o seu cronista, onde ele vai registrar o cotidiano da comunidade redentorista. Então, se você pega uma crônica, por exemplo, lá de 1895, quando os redentoristas estavam chegando aqui, quando estavam fazendo as suas primeiras atividades missionárias, seu trabalho e tudo, então você vai encontrar ali o registro do dia a dia, o que eles faziam, que hora que levantavam, que hora que rezavam, que hora que tinham suas refeições, as visitas, as pessoas importantes que passavam, se hospedavam na comunidade redentorista. Então toda a história, o cotidiano do dia a dia era registrado nessas crônicas. Então, assim, quando você pega para ler, você encontra assim, coisa muito interessante, curiosa. Quem gosta de história, né? Ou ouvir sobre relatos, como que era a vida naquela época, é muito interessante. Irmão, e assim, lá do início, onde essas crônicas começaram a ser escritas, muitas não eram na nossa língua falada. E foi feito um trabalho de tradução para isso. Justamente. Como muitos sabem, os primeiros redentoristas que vieram para essa região vieram da Baviera, na Alemanha. E dizem que a língua comum na comunidade redentorista, até por volta da década de 1940, era a língua alemã. Então, muitas crônicas estão escritas em alemão, algumas em latim, e só depois que começaram com o ingresso de redentoristas brasileiros que começaram a escrever na língua portuguesa, né? Mas todas essas primeiras crônicas passaram por um processo de tradução, de modo que nós que não lemos alemão conseguimos saber, né, o que acontecia na comunidade redentorista naquela época. Fora os registros que nós temos de livros, aqui também tem livros antigos, não tem? Temos sim, temos alguns livros que eram usados, né, na comunidade redentorista, tanto no início do século. Temos algumas relíquias, né, de livros assim, de edições mais antigas, que a gente conserva aqui também no nosso acervo. E
Outra parte que eu acredito que é a que mais chama a atenção de todo mundo é a parte fotográfica. E esse é um longo trabalho a ser realizado, não é? Justamente, porque além de termos as fotografias reveladas, impressas aí, a gente também tem que ter toda uma preocupação com a questão da luz, com o papel onde que é conservado, né? Para evitar que não se deteriore e assim perca a qualidade da imagem, né? Então, para isso, a gente, além de todo esse processo de catalogação, ainda teremos um processo de digitalização para conservar essas imagens de forma que ela não vai se perder e também que a gente tenha uma facilidade maior para divulgar, né, toda essa riqueza histórica que nós temos registrada em imagens. Irmão, mas eu tenho uma dúvida. Antigamente tinham as crônicas. Atualmente, há algum trabalho semelhante na atualidade dos redentoristas para guardar esse material para a história daqueles que virão? Justamente, as crônicas ainda são escritas. Ainda são? Ainda são escritas. Então, geralmente, nas nossas comunidades, nós temos um confrade que tem essa responsabilidade de redigir as crônicas. Tá certo que hoje muitos já não fazem como antigamente, ter um livro onde tudo é manuscrito. Hoje nós fazemos as crônicas digitadas, né, e depois vamos imprimindo e já conservando aquelas páginas. Mas a nossa história, o nosso cotidiano, o dia a dia dos redentoristas ainda é registrado. Sempre temos um confrade responsável por esse trabalho. Irmão, em relação às fotografias, hoje a gente já está assim com tudo digital. São guardadas, arquivadas da mesma maneira fotos da comunidade redentorista? Exatamente, só porque nós já não temos aquele arquivo imaterial, né, as fotos impressas, mas tudo digitalmente é conservado de uma forma, com uma classificação mais clara, né, que a gente tenha a facilidade de ter acesso àquilo e saber do que se trata, onde aconteceu, mas tudo isso é conservado. A gente tem essa preocupação de conservar a memória aí da nossa missão. Gente, precisa ser tudo muito bem organizado. Inclusive, o irmão estava falando assim, não vou mostrar essas caixas que chegaram aqui não. Mas é o trabalho que chegou, né, irmão? Conta dessas caixas aí que chegaram de longe. É porque a província de Brasília, como muitos de vocês já sabem, ela é formada por 3 unidades. Sim. Que era a vice-província de Fortaleza, a vice-província de Recife e a província de Goiás. Então nós estamos num trabalho de unificação dos 3 arquivos, porque cada unidade tinha o seu arquivo próprio, né? Então, por exemplo, essas caixas, eu falei assim, nossa, ainda está na caixa, está feio, ainda não está tão interessante para ser mostrado, acabaram de chegar lá de Recife. Então ali toda a riqueza da missão dos redentoristas, lá foi uma fundação dos missionários holandeses, né? Olha. Então todo o trabalho que eles tiveram na região de Garanhuns, de Campina Grande e também na cidade de Recife, toda essa documentação acabou de chegar. Vai passar por um processo de classificação, de limpeza e colocaremos assim, em pastas adequadas para conservar a memória, né? Então tem muita riqueza ali dentro daquelas caixas, riqueza histórica, riqueza espiritual, que nós vamos nos dedicar ali com todo carinho para deixar organizado, principalmente para quem quiser pesquisar, né? Conhecer sobre a missão dos redentoristas. Irmão, para a gente encerrar, assim, como que é fazer parte assim, desse trabalho tão importante, que é um trabalho de manter vivo na memória a história dos redentoristas aqui no Brasil, das comunidades. Como que é para o senhor diante da sua vocação? Bem, eu digo que antes de tudo é uma grande honra, porque a gente lida com todo um patrimônio histórico que foi construído ao longo de anos e anos de dedicação missionária. Então poder ter acesso, ver, conhecer, tocar nesses materiais, para mim é uma grande honra. E ao mesmo tempo é uma grande alegria poder dar uma contribuição assim, não, eu estou cuidando para que os redentoristas do futuro possam conhecer, para que o povo de Deus em geral também possa conhecer. Então essa mistura, assim, sabe, de honra com alegria, e a gente não tem como ficar, vamos dizer,
indiferente a tudo isso, porque é muita riqueza missionária, muitas histórias edificantes, né? Então isso acaba renovando o entusiasmo da gente para com a missão. Eu imagino, porque isso renova até na gente também, viu, irmão? Quero agradecer o carinho do senhor de nos receber, de mostrar um pouco desse arquivo aqui pra gente. Com certeza que tem muitas riquezas que o Alô Devoto vai explorar e mostrar aí pra você. Muito obrigada, irmão. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Quero dizer que o nosso convento está sempre aberto para acolher a todos e poder compartilhar sobre a nossa história. Amém! Ó, eu quero agradecer a sua companhia também, viu? Amanhã a gente se encontra em outro cantinho da evangelização. Tchau, tchau!